uma seita, a gente vai primeiro classificar as principais seitas, tá? E depois a gente vai falar como identificar uma seita através das 4 operações matemáticas, aquelas operações básicas, que é a adição, multiplicação, soma e divisão. Tá? Através das 4 operações básicas matemáticas a gente vai compreender um pouquinho. Eu acredito que todo apologista, principalmente em início de pensamento apologético, sempre vai aprender aí como identificar uma seita através das 4 operações matemáticas. É um exemplo muito usado. Eu aprendi ainda com o ICP, quando o Instituto Cristão de Pesquisa ainda funcionava 100%. E vou passar para você, tá bom? Então, classificando as seitas, está aí na sua tela. Vamos lá. Seitas secretas: a maçonaria, a teosofia, a Rosa Cruz, esoterismo. Depois você tem aquelas que são pseudo-cristãs. Tem o mormonismo, Testemunho de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, Ciência Cristã e outras, né? Tem aparência de cristã. E você tem aquelas que são as espíritas, que é o kardecismo, que é muito forte no Brasil, né? Tem crescido bastante no Brasil. Legião da Boa Vontade, Racionalismo Cristão, são essa espírita mais intelectualizada, assim, né? mais que busca doutrinar as pessoas. Você tem então as afro-brasileiras, Umbanda, Quimbanda, Candomblé. E você tem aquelas seitas que já existem aqui com a gente, que são as seitas orientais. Seixonue, que tem até programa na TV, né? Igreja Messiânica. Você tem Igreja da Unificação, que é aquele monismo. E as unicistas. Então essa é a classificação aí, que eu acredito que foi o ICP que criou, que fala aí também do unicista. São aqueles que são ditos evangélicos, mas não acreditam, por exemplo, na Trindade. Qual que são essas seitas? Por exemplo, Voz da Verdade, aquele grupo famoso, unicista, não acredita na Trindade. Adeptos dos nomes de Yeshua e outras, né? Como identificar, então, uma seita? Através das 4 operações matemáticas. Método de adição. Adição. A seita adiciona algo à Bíblia. A sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Olha só, gente. Preste bem atenção. Ali a gente citou exemplos, tá? Adventista, a outra está aqui, Mormons, Testemunho de Jeová. Mas a gente pode colocar também o catolicismo romano. A seita, ela adiciona algo a mais do que a fonte de autoridade, que é a Bíblia. Teve um momento na Igreja Católica que foi decretado a infalibilidade do Papa. Então, ou seja, quando o Papa está falando da ex-cátedra, da cadeira, quando ele está falando ali, ele é infalível. Infalível, que não há falhas, que não há erros. E a autoridade papal, ela ganhou a mesma altura da Bíblia. Então, o que o Papa fala é lei. O que o Papa fala tem o mesmo poder da Bíblia. O Papa não erra quando está falando a partir lá da cadeira papal. Esse é o decreto católico. Você vai ver na aula sobre catolicismo. Então, gente, quando você tem alguém que pega a Bíblia e coloca a outra pessoa, ou coloca um livro, ou coloca seja o que for, em pé de igualdade com o livro sagrado, com um livro que 1.500 anos tem de história, mais, né? Quase 3.000 anos agora, mais um livro que foi escrito num período de 1.500 anos, por 40 pessoas diferentes, pessoas que não se conheciam, às vezes não falavam a mesma língua, viviam em momentos diferentes, tinham culturas diferentes, costumes diferentes, e essas pessoas escreveram sobre um único tema, sobre uma única pessoa. Você dizer para mim que isso é muita coincidência, você dizer para mim que profecias como aquela que disse 150 anos antes
do Ciro, que o Ciro ia ser responsável pelo império, e que o Ciro ia libertar o povo de Israel, ia devolver o povo de Israel para suas terras, e a profecia se cumprir na íntegra. Você dizer para mim que esse livro não pode ser levado a sério, que não é um fato histórico, que as suas profecias não se cumpriram, que são ali as mais de 300 profecias cumpridas, então, pelo amor de Deus, né? É uma falta de bom senso. Então, você pegar esse livro, que tem aí um milagre por trás dele, que a gente precisa olhar para ele com muito respeito, ele é um livro da humanidade. Dizer que tem a mesma autoridade, uma pessoa tem a mesma autoridade que esse livro, claro que tem, de fato não tem. Agora, você pegar um outro livro, por exemplo, o Testemunho de Jeová, você tem ali aqueles currículos, né, aqueles livrinhos que interpretam a Bíblia para as pessoas e entregam assim, tem a mesma autoridade da Bíblia. Faça o meu favor, você ter aí, por exemplo, a Adventista dizendo que a Ellen White tem a mesma autoridade, e podem dizer o que for. Ah, não é bem assim. É assim sim. É assim sim. Inclusive nos Estados Unidos tem uma versão da Bíblia Adventista. Tem uma versão da Bíblia Adventista. Circula por lá. Ainda não chegou no Brasil, com certeza vai chegar a versão adaptada a eles, assim como o Testemunho de Jeová tem também a tradução do Novo Mundo, que é adaptada ao que eles acreditam. Então a questão aqui é a seguinte: quando você adiciona algo a mais da Bíblia, além da Bíblia, como fonte de autoridade, seja um livro como Joseph Smith teve lá nos Mormons, a revelação, né, um anjo apareceu para ele e falou: Jesus não falou tudo não, você vai ter que falar. Então, você tem isso. Próximo, método de subtração. Na subtração, aceita tira algo de Jesus. Por exemplo, maçonaria, tira a divindade de Jesus. A religião da boa vontade tira a natureza humana, né? A divindade de Jesus, e o Testemunho de Jeová também tira a divindade de Jesus. Então você tira de Jesus aquilo que ele mesmo falou dele. Ele mesmo fala que é Deus. Ele mesmo se põe como Deus. Jesus sabe muito bem quem ele é. Chega em alguns momentos a dizer: eu e o Pai somos um. E aí não vamos estudar a Trindade aqui, mas a gente já estudou a Trindade. Você pode ver aí nos vídeos anteriores se você quiser voltar a estudar. Mas eles tiram a divindade de Jesus. Então o método é adição ou subtração. Você tira alguma coisa de Jesus. Você tira a divindade de Jesus, por exemplo. Ou você tira, fala: não, Jesus foi um ser iluminado, mas ele não teve carne. Não, Jesus é um fato histórico. Hoje os historiadores sérios também sabem disso, que Jesus é um fato histórico. Tá? Talvez eles não vão dizer assim: não, Jesus foi uma pessoa, mas nós não acreditamos que ele é Deus. Tudo bem, você pode acreditar no que você quiser. O que eu estou dizendo é o seguinte: Jesus é um fato histórico inegável, assim como a importância da Bíblia para a humanidade. Certo? E a confiabilidade do texto sagrado. Confiabilidade, porque você consegue pegar as várias cópias que a arqueologia já desenterrou para montar o mais próximo possível do original. Qual que é o livro mais confiável do mundo? A Bíblia Sagrada. Não é à toa que ele é o livro mais vendido do mundo. Tá? Muito bem. Próximo, o método da multiplicação. Pregam quase como que uma autossalvação. Crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. Às vezes, repudiam publicamente o sangue de Jesus, como por exemplo, Seixonoe, como que é no caso da Seixonoe. Boas obras versus boas obras. Para você ser salvo, tem que ter a questão das boas obras. Os mortos, Jesus é importante, sim, mas os regulamentos da igreja, você precisa seguir os regulamentos da igreja. Certo? Eles multiplicam as coisas que você precisa saber. É como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para salvar você. Você tem que ir lá e pagar a penitência, tem que pagar o sacrifício. E no meio evangélico já está desse jeito também. O sacrifício de Jesus só não basta. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir lá e pagar. Então eu tenho a impressão que acontece o seguinte: você tem aqui
na igreja uma divindade, o sacrifício de Jesus não foi legal, mas assim, ó, não serviu para nada. Você precisa fazer um auto-sacrifício, você precisa sacrificar para a divindade, e em troca a divindade vai derramar sobre você aquela bênção que você tanto precisa. Então, na prática, você nem precisa muito de Jesus. Basta você subir a escada, basta você comprar óleo ungido, basta você amarrar a fita no braço, basta você dar o dízimo, basta você pagar alguma coisa aqui, basta você fazer tal sacrifício, e esse sacrifício aí que você fez vai ser suficiente para a divindade dar para você a bênção que você tanto precisa. Eu tenho a impressão que o raciocínio é esse, mas a verdade é que o sacrifício de Jesus é maior do que todos os sacrifícios. Nós estamos em Cristo. Nenhuma condenação, lembra de Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo as obras da carne. Essas obras da carne é exatamente essa religiosidade morta que não serve para nada. Você fala, mas eu recebi a bênção pagando o sacrifício. É claro que recebe. Você está mexendo com espiritualidade. Mexer com espiritualidade é uma coisa séria. Mexer com o sagrado é algo sério. Quando você mexe com espiritualidade, você está mexendo com espiritualidade. Agora, se é o Deus da Bíblia que te deu a bênção ou não, aí é uma outra conversa, meu amigo. É uma outra conversa. O que nós estamos falando aqui agora é de seitas e heresias, e que uma das características das seitas é a multiplicação das coisas que você precisa fazer para ser salvo ou para ser auto-salvo. Quase que uma autoajuda, algumas das seitas orientais. Então você faz um monte de coisa para se auto-salvar, se auto-ajudar. Tá? E não é por aí. Não é por aí. Você multiplica, né? É Jesus versus alguma outra coisa que você precisa saber. Só Jesus não dá. Você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Algumas delas... Agora, uma coisa interessante, por exemplo, você vê muito no Espiritismo, que é aquela salvação pelas obras. Você tem que fazer as boas obras. E aí eu vou pegar esse exemplo, que é um exemplo que parece tão santo, que as pessoas falam assim, como assim, você não precisa fazer boa obra? Não, você não precisa fazer boas obras. Tudo que você tem que fazer é uma coisa muito pesada. Você tem que fazer. Você não precisa fazer nada. Só que uma das marcas das pessoas que se converteram genuinamente a Jesus é a prática das boas obras. Agora, uma coisa é eu me converter a Jesus e o caráter que transformou a minha vida e a vida transformadora que libera da vida em Cristo para mim, faz com que eu me torne uma pessoa que tem compaixão pelas pessoas, uma pessoa que está no mundo, que vive no mundo, que faz boas obras. Agora, você fazer as boas obras para que em troca a divindade dê para você a salvação é outro negócio, é uma barganha. Você está entendendo? Não tem nada a ver com amor a Jesus, não. Então, fazer as boas obras para receber a salvação está errado. Agora, entregar a vida a Jesus, em um relacionamento com Jesus, ser transformado de dentro para fora, começar a viver essa vida aqui fora. Quando você vê coisas erradas, você fazer as boas obras é um processo natural. E por último, a divisão. O que quer dizer a divisão? Dividem a fidelidade entre Deus, preste bem atenção, e a organização. Desobedecer a igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do sistema religioso, própria organização ou a igreja. Amigão, não tem salvação fora da minha igreja. Não tem salvação fora da tua igreja? Já acende um sinal de alerta. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus.
O que Jesus queria não era essa igreja organizada, o que Jesus queria era o reino de Deus, a comunidade do Deus vivo, a nova humanidade que vai morar no novo céu, na nova terra. O que Jesus queria era o reino de Deus, atuante como um fermento que levava toda a massa. O que Jesus queria era o reino de Deus, como o sal que preserva a carne, como o sal que não deixa as coisas se degradarem. Ele queria que os filhos dele fossem o sal da terra, a luz do mundo, assim como a luz que chega na escuridão, que tira a ignorância, que tira as trevas, que tira o mal, que faz um movimento para que o reino de Deus venha a nós. O teu reino é a oração de Jesus. O que Jesus queria era o reino de Deus. O que nós conseguimos fazer? O que a gente conseguiu fazer com a nossa pequenina mente medíocre foi organizar uma igreja. Criou-se um monte de hierarquia e tal. Só que aí, até um período do tempo, funcionou certinho, porque as pessoas se cuidavam mutuamente e não olhavam quem estava à frente do trabalho, era quem mais servia. Você não olhava para o líder na igreja do primeiro século e dizia assim, nossa, o líder. Não, ele era o líder, porque também era uma ovelha, como você. Só que aí chega um momento da história que ser o líder ganha papel de status, de hierarquia. E aí, amigão, a gente acabou com tudo. Porque agora todo mundo quer ser o líder. Não é ser o líder porque quer servir. Quer ser o líder por causa do status, por causa do financeiro, por causa do poder. Então não existe uma igreja entre nós e Deus. O que existe entre nós e Deus é Jesus. E aí, nesse sentido, às vezes a igreja se mete no meio e fica impedindo você de ir até Deus. Entendeu? E fica colocando um monte de regrinha que você precisa fazer para ir até Deus. Então não existe uma igreja entre nós e Deus. O que existe entre nós e Deus é Jesus.